Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é geomorfologia. Você sabe quais são os agentes que contribuem para a formação do relevo terrestre? Não? Então fique aí e assista o episódio. Então vamos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula são os agentes externos formadores do relevo terrestre. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então vamos começar. O tema dessa aula está dentro da disciplina geomorfologia, ou da área do conhecimento relacionada à geomorfologia. A geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo terrestre. E nessa aula nós vamos conhecer quais são os agentes externos que contribuem para a formação do relevo terrestre. Em primeiro lugar, o que é o relevo terrestre? É a modelagem da superfície terrestre. São as formas da superfície terrestre. E essas formas são originadas de agentes internos e agentes externos. Quais são os agentes internos ou endógenos? O tectonismo e o vulcanismo. Então, através desses agentes, eles ajudam na formação das cadeias montanhosas, das ilhas vulcânicas, dos vulcões. Então, tudo isso está relacionado aos agentes internos. Eles que ajudam a entender essas grandes montanhas que existem atualmente, que ajudam a entender essas formações de rocha, dos escudos cristalinos, dos dobramentos modernos, tudo está relacionado aos agentes internos. Então, nós temos os agentes internos, mas nós temos também os agentes externos ou exógenos. Os agentes externos são aqueles que atuam na superfície terrestre. E quais são esses agentes externos que contribuem para a formação e a modelagem do relevo da Terra? Os ventos, as chuvas, os rios, os mares e oceanos, o gelo, os seres vivos e os seres humanos. A sociedade também humana, ela contribui, nós vamos ver daqui a pouco como que isso acontece. Então todos esses aí são agentes que contribuem na formação do relevo terrestre, no modelado, na alteração do relevo da Terra. Então nessa aula nós vamos falar especificamente dos agentes externos, daqueles que atuam na parte da superfície terrestre, tá bom? Existem outras aulas no nosso canal que falam da atuação dos agentes internos. Então, se você quiser saber mais sobre os agentes internos, assista nossas aulas que nós temos lá sobre placas tectônicas, deriva continental, tipos de rochas, e você vai aprender mais sobre a atuação dos agentes internos. Vamos então continuar nessa nossa aula sobre os agentes externos. Um dos principais processos que atuam na formação do relevo terrestre é o intemperismo. O intemperismo é o processo de desagregação da rocha, de quebra da rocha em pedaços menores, em sedimentos. Esse intemperismo ele pode ser dividido em dois tipos. O intemperismo é o intemperismo físico, que é aquele onde a rocha ela se quebra em pedaços menores, mas ela continua tendo a mesma característica da rocha original, não foi alterada. É como se a gente pegasse uma rocha grande, quebrasse ela, ou com uma britadeira, ou com algum tipo de máquina, ou com um martelo. Então a gente quebrasse essa rocha em pedaços menores. Esses pedaços menores são exatamente igual à rocha original, só que pequenos, pedaços pequenos da rocha original. Então o temperismo físico ele tem essa característica, é a quebra da rocha em sedimentos menores, sendo que essa rocha mantém as características da rocha original. É a rocha original exatamente igual, só que em pedaços menores. A gente tem alguns agentes que contribuem ou que fazem, que criam esse intemperismo físico, que é a variação da temperatura. Como é que a variação da temperatura ela atua no intemperismo físico? A rocha, ela nesse processo de a temperatura ficar quente e ficar mais baixa, ela vai acabar tendo um estresse, vamos dizer assim, e ao longo do tempo isso vai acabar fazendo a rocha se quebrar em pedaços
menores. Então isso acontece muito em áreas do planeta onde você tem uma variação grande de temperatura ao longo do dia, por exemplo, os desertos, onde você tem de noite uma temperatura muito fria e de dia uma temperatura muito quente. Então essa variação de temperatura que ocorre ao longo de um tempo muito grande pode fazer a rocha se quebrar em pedaços menores. Isso aí seria também um intemperismo físico causado pela variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, durante o dia com calor a rocha se expande e durante a noite com frio a rocha se contrai. Então, esse processo de contração e expansão que ocorre durante um longo período pode fazer a rocha acabar se quebrando. Então, esse é um tipo de agente do intemperismo físico. O outro agente são os seres vivos, né? Você pode ocorrer no caso de plantas que, através das suas raízes, penetram nas fendas das rochas, penetram nas rachaduras das rochas e forçam, conforme elas vão crescendo, essas fendas a se abrirem, a aumentarem, e acabam também contribuindo para a quebra das rochas. Então isso também é uma possibilidade, é um outro agente do intemperismo físico. Um outro agente é o homem. Então o homem também, através das máquinas, através de tudo que o homem criou, de toda a tecnologia que foi criada pelo ser humano, ele é capaz de alterar, de quebrar, de destruir rochas, de dinamitar rochas e alterar a paisagem e o relevo terrestre. Então isso também é um exemplo de intemperismo físico. O homem usando as máquinas para modificar o relevo e destruir algumas rochas e destruir morros e assim, na verdade, causar esse intemperismo, esse tipo de intemperismo que não altera as características da rocha original. Ela continua a mesma, só que em pedaços pequenos, em sedimentos menores. E um outro agente também é o gelo. O gelo também pode contribuir para o intemperismo físico, para a quebra da rocha, através do seu processo de derretimento e de congelamento que ocorre principalmente naqueles lugares onde você tem, ao longo das estações do ano, no período do inverno, a água congela e a água que está na fenda das rochas, ela congela, e aí isso vai ter uma mudança, porque quando está no verão a água descongela, e esse processo de congelamento e descongelamento da rocha que ocorre no período de verão e do inverno também é um fator que pode contribuir para a quebra das rochas e também para o intemperismo físico. Então a gente viu aí os principais agentes do intemperismo físico. E a gente vai ver agora o intemperismo químico. O intemperismo químico ele é causado pela água das chuvas, dos rios, dos lagos, dos mares e oceano. Então a água, ela também é um causador de intemperismo, mas ela vai atuar na rocha quimicamente, ou seja, ela vai dissolver a rocha, ela vai alterar a composição química da rocha, a composição mineralógica da rocha, e isso vai modificar a rocha original. Então, enquanto o intemperismo físico não modifica a rocha original, o intemperismo químico ele modifica a rocha original e ele é causado então pela água no seu estado líquido. Então, esse tipo de intemperismo que é muito comum em áreas de clima tropicais, em áreas onde tem muita chuva. E essa característica de você ter um clima úmido com muitas chuvas acaba gerando uma área com muito intemperismo químico. Então vamos lá. Então a gente viu aí o intemperismo. E nós vamos ver agora um outro processo super importante para a modificação, que age modificando, alterando o relevo terrestre, que é o processo erosivo. Então, intemperismo e erosão, apesar de não serem iguais, eles apresentam uma certa integração entre esses processos. Eles são integrados, eles estão atuando conjuntamente na superfície terrestre, embora eles sejam um pouco diferentes. Quando a gente fala de intemperismo, nós estamos falando da questão da quebra da rocha, da alteração, da desagregação das rochas. Quando nós estamos falando de erosão, a gente está falando de um processo mais amplo, porque nós estamos falando tanto do processo que está incluindo aí o intemperismo, que é a quebra da rocha, como nós estamos falando também da própria desagregação dos sedimentos
do solo, dos sedimentos que estão no solo, porque os solos eles são gerados pelo intemperismo das rochas, os solos são formados pelos sedimentos que são intemperizados das rochas. Então esses solos eles também sofrem a ação dos agentes erosivos. E aí o que vai acontecer com esses sedimentos gerados pelo intemperismo e também desagregados ou erodidos pelos agentes nos solos? Eles vão ser transportados pela água ou pelo vento e vão ser depositados nas áreas mais baixas, como por exemplo o fundo de lagos, na margem dos rios, nos oceanos. Então você vai ter no processo erosivo um processo de intemperismo e erosão, quer dizer, ou aquela rocha foi intemperizada, foi desagregada, foi quebrada pelos agentes do intemperismo, ou pelo intemperismo químico, ou pelo intemperismo físico, ou o solo foi erodido pela ação dos agentes, que nós vamos conhecer os agentes mais especificamente. Esses sedimentos que foram intemperizados e erodidos vão ser transportados pela água e pelo vento e vão ser depositados no fundo das lagoas, na margem ou no fundo dos rios e também nos oceanos, tá bom? Agora nós vamos conhecer quais são os principais agentes erosivos que atuam modelando, modificando a superfície terrestre. Quais são os tipos de erosão? Então, a gente vai falar de algumas erosões, alguns tipos de erosões que são a erosão hídrica. Primeira erosão hídrica, a erosão causada pela água, ela pode ser erosão pluvial, quando ela é causada pelas chuvas. Então, como é que atua a erosão pluvial, a erosão das chuvas? A gota da chuva, ela cai no solo e ao impacto da gota das chuvas no solo, que está, principalmente aqueles solos que estão desprotegidos, que estão sem vegetação, esses solos eles têm um impacto maior dessa ação da gota das chuvas. Quando a chuva cai, o impacto dessa gota da chuva no solo faz esses componentes do solo se desagregarem e ficarem soltos. Então, quando a chuva vai caindo, esses sedimentos que estão soltos do solo, que estão desagregados, eles são levados pela chuva para as partes mais baixas, ou para os rios, ou para os lagos, ou para os mares. Então, a chuva ela tem um papel super importante no processo erosivo. Por quê? Porque ela vai causar essa desagregação do solo e esses sedimentos soltos vão ser levados pela chuva, pela água da chuva que está descendo da parte mais alta para as partes mais baixas e vão carregando esses sedimentos soltos e vão depositando esse sedimento ou no rio, ou no lago, ou no mar. Então, essa é a erosão causada pelas chuvas, tá? Esse impacto da gota das chuvas no solo, ela tem um nome específico, que é splash. Então, muitos conhecem essa erosão chamada erosão por splash, porque é esse impacto da gota da chuva no solo. E esses sedimentos que são levados pela chuva, na verdade, nas encostas, nas áreas mais altas para as áreas mais baixas, quando a chuva vai descendo, ela vai carregando esses sedimentos, ela também tem um nome específico, é chamado de erosão em lençol. Outro tipo de erosão também hídrica é a erosão fluvial, que é causada pelos rios. Então os rios, eles também, através da correnteza dos rios, eles atuam erodindo principalmente as margens dos rios. Então os rios eles vão erodindo, tirando o sedimento das margens e depositando em algumas áreas, fazendo esse depósito de sedimentos ou ao longo do canal ou também depositando esses sedimentos na foz, ou o rio também, dependendo do tipo de rocha onde ele está, vamos dizer assim, o seu curso ele passa, ele pode também escavar essa rocha e também criar esses canyons, tá? Então, os canyons muito famosos, como o Grand Canyon lá nos Estados Unidos, ele foi formado pelo rio, o rio foi escavando a rocha e criando esse grande paredão. Então, o rio ele também tem um poder erosivo grande que ocorre ao longo do tempo, conforme ele vai atuando em determinada
região. Então você tem também a erosão dos rios, a erosão fluvial, causando o processo erosivo. Um outro tipo de erosão hídrica é a erosão marinha, aquela causada pelos mares ou nos mares e oceanos. Então as ondas dos mares, a atuação das ondas tem um papel também erodindo o litoral, criando formas no litoral, por exemplo, como as falésias que nós estamos vendo nessa imagem. Então, criando as praias. Então, tudo isso é criado pelo processo de erosão marinha, pela atuação das ondas no litoral, na costa, erodindo e depositando em algumas áreas, tirando de outras. Então, você vai ter a formação de determinadas formas no litoral causadas pela erosão marinha. Outro tipo de erosão que nós temos é a erosão glacial, que é a erosão das geleiras, do gelo. Então a erosão glacial, ela também dá origem a algumas formas específicas, como os fiordes, que ocorrem principalmente nos países do norte da Europa, da Escandinávia, mas também você tem na América do Sul, no Chile, mas principalmente na Europa, onde tem os mais famosos, mais conhecidos fiordes do mundo, na região ali, Noruega, da Dinamarca, aquelas regiões você tem várias formas criadas pela erosão do gelo, das geleiras. Outra forma também são as morenas ou morainas. Essas formas também são criadas pelo derretimento de geleiras que carregam sedimentos quando elas se derretem, esses sedimentos quando a água das geleiras que estão se derretendo, elas carregam esses sedimentos e vão formando essas áreas com esse acúmulo de sedimento aqui nas laterais, formado então pelo esse derretimento das geleiras em algumas áreas do planeta, onde ocorre esse fenômeno. Então a gente tem a erosão glacial e a gente também tem a erosão eólica. Essa erosão eólica é causada pelo vento. Então o vento, ele também é um fator que ajuda na formação, na alteração, na modificação do relevo terrestre. Então o vento, como ele atua, né? Então a gente está vendo aí uma forma criada pela erosão eólica, e o vento ele tem um papel também importante, principalmente nas áreas que chove pouco, nas áreas secas, onde você não tem muita chuva, onde você não tem muita umidade. É nessas áreas, nas áreas mais secas, onde vai ocorrer o maior trabalho, maior atuação da erosão eólica. E a erosão eólica, ela ocorre da seguinte forma: o vento, ele em si não é sozinho o fator de erosão, o que causa a erosão, ou o intemperismo, por exemplo, a quebra da rocha. O papel é fundamental dos sedimentos que o vento carrega. Então, o vento, com a sua força, ele carrega sedimentos através de três formas diferentes. Ou através da flutuação, ele levanta os sedimentos menores, de menor tamanho, e joga esses sedimentos menores contra as rochas, e através dessa atuação contínua do vento, aquelas rochas vão se modificando, vão sendo alteradas. Também você tem uma parte dos sedimentos que vão por saltação, que são os sedimentos médios, eles vão saltando através da atuação do vento. E os sedimentos maiores, eles vão através do rolamento, eles vão rolando na superfície, e esse processo também atua na modificação do relevo terrestre. Então, tanto através da flutuação dos sedimentos menores, como da saltação e como do rolamento dos sedimentos maiores, o vento vai contribuindo para a modificação do relevo. Então, nós vimos nessa aula os agentes externos, nós conhecemos quais são os agentes externos que contribuem para a modificação, para a modelagem da superfície terrestre, tanto através do intemperismo químico e físico, como através do processo erosivo. É importante a gente lembrar que, embora totalmente integrados, intemperismo ele é diferente da erosão, porque o intemperismo é a desagregação das rochas. Já a erosão, ele integra o intemperismo, os sedimentos que são gerados pelo intemperismo e pelo processo erosivo nos solos, a desagregação dos solos, que são levados pelo vento e pela água e depositados nas áreas mais baixas. Então, eu espero
que vocês tenham compreendido o tema dessa aula. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima aula. Saudações geográficas!